Vamos orar então? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, te exaltar, Senhor, pelo dia. Te agradecemos por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Amém. Porque tu tens sido um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da nossa paz. Amém. Porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Deus. E viemos lhe pedir agora em nome de Jesus, por essa reunião, Senhor, por essa reunião de mulheres da Dorcas, ó Pai, aqui no Santa Gertrudes. Amém. Que tu possas continuar abençoando, nos dando da tua bênção, nos dando da tua graça, falando aos nossos corações aquilo que tu tens para nós e que possamos passar momentos agradáveis, momentos na tua presença e que teu Espírito possa falar aos nossos corações. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, o Pai, e aleluia. Amém. Vamos lá então? Hoje nós vamos estar falando de um texto que está lá em João 6. Eu confesso para as irmãs que eu já falei sobre esse texto algumas vezes, mas com essa ênfase nunca. Tem sim. Tem, mas eu não enxergo. Aqui, Meire, ó. Não, Irmene, você que esse óculos, você vou falar escuta, enxerga assim. O óculos está sujo. Você que óculos foi sujo. Nós vamos ler do versículo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim: algum tempo depois, Jesus foi para a margem mais distante do lago de Tiberíades. E uma grande multidão o seguiu, porque viram os milagres que realizara a favor dos doentes. Jesus subiu em um monte e se sentou ali com os discípulos. Aproximava-se a festa de Pêssas, a festa da Páscoa, realizada pelos habitantes de Judá. Então, quando Jesus olhou e viu a grande multidão se aproximando, disse para Filipe: onde poderemos comprar pão para todas essas pessoas se alimentarem? Jesus disse isso para testar Filipe, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem metade do salário de um ano seria suficiente para comprar-lhes pão. Cada pessoa daria apenas uma mordida. Um dos discípulos, André, irmão de Pedro, disse: há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso representa para tanta gente? Jesus disse: façam as pessoas se sentarem. Havia muita grama ali, por isso eles se sentaram. O número de homens era de 5.000. Nós estamos no versículo 11. 11, né? Então Jesus pegou os pães e, depois de dar a bênção, deu a quem estava ali e fez o mesmo com os peixes, tanto quantos eram necessários. Depois de terem comido até se saciarem, ele disse aos discípulos: juntem as sobras, para que nada seja desperdiçado. Eles juntaram as sobras e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que comeram. Quando as pessoas viram o milagre que ele realizara, disseram: ele deve ser o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus sabia que estavam a ponto de agarrá-lo e fazer dele um rei. Por isso, voltou para os montes, mas desta vez foi sozinho. Amém. Amém? Amém. Já ouviram falar dessa passagem? Já. Né? Algumas vezes. O que
Jesus estava fazendo aqui? O que é o gesto de compartilhar o pão? Repartir. Repartir? O que mais? Com quem a gente divide a nossa comida? Família. Com quem tem fome. Porque precisa. Porque tem fome. Com quem tem fome, mas é sempre? Às vezes. Às vezes. Né? Mas o mais próximo de nós é com a nossa família. Nós nos sentamos à mesa com a nossa família. Divide de vez em quando com uma visita que vem em casa. Agora a família não Quase senta todo mais. domingo. Quase todo domingo. Quase todo Mas agora as domingo. famílias nem sentam mais. Agora as famílias nem sentam mais. Né? Então, Nem olha essa cara. é que assim, nós precisamos, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos falar de Jesus, nós precisamos entender quem era Jesus. Jesus era judeu. Jesus veio do povo judeu. E o povo judeu não se senta à mesa com qualquer um. Ele não divide a comida dele com qualquer um. Ele não faz isso. Por isso, quando nós vemos, vocês lembram a história de Zaqueu? Não. Desce depressa, aquele que subiu em cima de uma árvore para ver Jesus passar, e ele vira e fala assim: desce depressa, porque hoje me convém comer na sua casa. E Zaqueu era um cobrador de impostos. Então a gente lê a Bíblia e a gente, não sabendo da cultura judaica, a gente não entende qual era o tamanho daquele ato. O tamanho que é daquele ato. Porque Zaqueu não estava convidando Jesus para ir comer na casa dele. Jesus se convidou a ir comer na casa dele. Não foi Zaqueu que desceu da árvore e falou assim: ô Jesus, vamos lá almoçar em casa. É que nem eu chegar na sua casa hoje, Meire, e falar assim: Meire, hoje eu vou comer na sua casa. Não, falando não, eu acho que eu vou sair. Hoje você não vai. Hoje não. Viu? Eu falo, vou dar um jeitinho. Ô, Tiago, no Aconteceu feijão. isso comigo já. Mas já aconteceu isso com a gente também. Mas se você pegar uma moçada mais nova hoje, ele vai falar assim: não, na minha casa você não vai comer hoje. Mas é verdade. Vamos numa pizzaria. Vamos numa pizzaria, vamos num Não, restaurante, jeitinho, mas alguma não coisa vou do almoço. gênero. Mas na minha casa hoje você não vai comer. Mas quando nós entendemos a cultura judaica, nós percebemos que o dividir o pão, o sentar à mesa junto, é só para quem tem intimidade. Você não convida qualquer um, o judeu não convida qualquer um para ir na sua casa. A gente tem- Ele não convida, ele só convida quem ele conhece. E dividir o pão, então, na mesma mesa, Para começar, nem conversa. Não. Gente, né? Eles nem conversam. É. vocês estiveram lá, vocês viram É isso. muito São muito fechados. fechado. Entendeu? Então, esse ato que Jesus está falando, eles estão em Tiberíades, a festa da Páscoa é uma das principais de Israel, todo mundo ia para Jerusalém e Tiberíades fica no caminho. Jesus está com os discípulos, está lá e tudo mais, uma multidão já seguia ele, e aí Jesus está indo para o monte e de repente ele olha de cima do monte, ele se assenta com os discípulos, provavelmente estava perto da hora de comer, e aí aquele burburinho deve ter começado na cidade, falou: Jesus está aqui. A multidão, aproveitando que estava de passagem, vamos embora, vamos atrás de Jesus. Desculpa, eu não gosto de chegar atrasada, mas é que tá falando o quê? O João 6, Da multiplicação. da multiplicação dos pães e dos peixes. E
E aí Jesus vira para Filipe e fala assim: Filipe, é o seguinte, está vendo essa grande multidão aí? Estão aqui, estão com fome, e eu quero dar de comer para eles. Aí Filipe deve ter olhado para Jesus e falou assim: você está louco? Está doido? Não, vai comprar pão para eles. Nem 200 dinheiro tava. Aí Filipe virou e falou assim: olha, se a gente juntar o salário de meio ano, Dá para comprar o pão. dá para comprar o pão e nem assim vai ser suficiente para cada um deles dar uma mordida. Não é nem comer o pão, vai dar uma mordida. Jesus já não sabia disso? Jesus já sabia disso. Porém, ele conhecia aqueles com quem ele andava. É a mesma coisa que eu virar para Arlete e falar assim: Arlete, dá seus pulos, mas assim, o almoço, Eu pego o almoço a do, salsicha que eu tenho lá. o almoço do bazar tá por sua conta. Eu faço salsicha. Uma rodelinha pra cada um. Mas eu vou falar para você, toda pessoa que sair daqui vai sair com um prato de comida. Aí tem que pedir ajuda, né? Ferrou, hein? Pedir ajuda. Vamos pedir ajuda para Deus aí. Né? Multiplicar. Então, mas não foi ele, eu só o que aconteceu. E mesmo assim você ia virar para mim e falar assim, você ia virar e falar assim, viu, tá puxado. Agora multiplica isso. Foi o que Filipe falou para Jesus, ele falou: Jesus, o salário de um ano não vai dar para alimentar nem metade dessa turma toda aí, da multidão. Tá de brincadeira. E Jesus disse para ele: não. Aí André, irmão de Pedro, virou e falou assim: olha, Jesus, não é muita coisa, praticamente não é nada, mas tem um rapaz aqui que aceitou doar 5 pães e 2 peixes. São 7. Eu acho que Pedro deve ter catado o André pelos colarinhos e falado assim: André, cala a boca. Você não sabe o que tá falando. Quieto, você está falando. 5 pães, 5 pães e 2 peixes não dá para nós 12. Quanto mais para essa multidão. Falou: isso daí não é nada. Eu acho que Pedro, a Bíblia não relata isso, tá ok? Isso é imaginação minha. Mas Pedro, conhecendo a característica de Pedro, Pedro deve ter catado ele pelos coletes aqui. Vamos ali atrás, ali um pouquinho. Jesus, dá licença um pouquinho. Releva o que André falou, que eu vou dar uns cascudos na orelha dele ali atrás. Depois a gente conversa. Isso não dá para nós. Mas Jesus, sabendo de toda a situação, virou e falou assim: manda que a cidade, mande aí que há. Mande aí que a multidão sente. Filipe deve ter ido a muito contragosto, falou: isso daqui vai dar abobrinha. Isso aqui vai dar ruim. Mas sentou. Assentou. Porque Jesus, todas as vezes que nós vamos ver Jesus, nós vamos ver Jesus alimentando a multidão. Jesus não deixava a multidão sair com fome. Porque ele sabia que a multidão seguia Jesus em busca dos milagres e em busca de comida. Jesus sentou, virou para Filipe: me dá os 5 pães e me dá os 2 peixes. André deve ter entregado na mão dele, Pedro ficou só pensando, eu fiquei imaginando. Por isso que eu falo para as irmãs, eu brinco com as irmãs aqui, que quando Jesus voltar e nós chegarmos no céu, eu tenho algumas figuras com quem eu gostaria de conversar. E eu gostaria de conversar com Pedro, para entender como é que era Pedro.
E gostaria de trocar uma ideia com ele. E brinco ainda com a Meire. Fala assim, Meire, se Deus me permitir, eu vou virar para Deus e vou falar assim, quem é Adão? E eu São Tomé. Quem é Adão? Adão é aquele sujeito ali, ó. Eu falei assim, Deus, vira as costas 5 minutinhos ali, que eu vou encher a cara dele de alegria. É uma brincadeira, mas eu falo, se Deus me permitir, eu gostaria de conversar com Pedro, para entender como é que funcionava a cabeça de Pedro. E Pedro deve ter ficado sentado assim, olhando, e falando assim, eu quero só ver o que vai dar isso. Quero só ver. Não, tudo bem. A probabilidade daquilo dar em confusão é muita. Mas Jesus já sabendo do que ia acontecer. Viu o que a Bíblia diz aqui, no versículo 6. Jesus disse isto para testar Filipe, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Aí Jesus pega os pães, pega os peixes, dá graça e vira para os discípulos e fala assim, distribui para a multidão. Os discípulos devem ter olhado um para a cara do outro. Assim, como assim distribui para a multidão? Distribui para a multidão. E aí deve ter começado a pegar o pão e repartindo, colocaram nos sacos, nas aljavas. Eles andavam geralmente com aljavas, os alimentos eram andados com aljava. Sabe o que é uma aljava, May? Sacola? Uma sacola, daquelas sacolas de pano. Eu conheço uma mulher que faz isso, não deu. Olha, vai lá hoje. Bornal. Nem, A nem. bolsa dela, ela pega e enfia as coisas Outra assim, vai olha vender queijo pra mim. Deve ter colocado na aljava e saiu, e devem ter partido, porque eles eram em 12. Lá em Guarujá, ela fez lá. Eles eram em 12. E só tinha 5 pães e 2 peixes. Então eles devem ter repartido entre os 12, colocado nas aljavas e saiu repartindo. E de repente deve ter chegado um determinado momento, principalmente Pedro, ele falou, viu, mas o negócio não acaba? já estou cansado. Eu já estou cansado, o negócio não acaba. E assim foi com todos eles. A multidão sentou, comeu, e com 5 pães e 2 peixes, alimentou mais, veja, 5.000 homens. E quando eles iam para a festa da Páscoa, eles não iam só os homens, e a família toda. É que não eram contados. Não eram contados as mulheres e as crianças. Então, o que acontece? Foi bem mais, se cada um fosse casado, já era 10.000. Se cada um tivesse um filho, já era 15.000. E eles costumavam não ter só um filho. Tinha de renca. 8 a 10. Então, assim, quantas pessoas alimentou com 5 pães e 2 peixes? Mas o interessante desse texto é nós lembrarmos, não a multiplicação dos pães e dos peixes. Isso é extraordinário? Isso é extraordinário. Mas lembrar que Jesus valorizava. Jesus valorizava a comunhão. Lembra que eu falei para vocês, o partir do pão para o judeu era algo muito sério. Dividir a mesa com alguém. Mas se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus prezava estar em comunhão. Jesus precisava de discípulos? Não. Jesus era Deus.
Jesus não precisava de discípulos, mas ele fez questão de ter discípulos. E ele se importava com classe social? Não. Não. Pelo contrário. Né? Apesar de que ele tinha pessoas indoutas, caipirão mesmo, como nós já vimos aqui, já como era o caso de Pedro e André, Tiago e João. Lembra? Pescadores, incultos. E tinha também os cultos. Quem era o culto dessa brincadeira aí? Mateus registrava e era coletor de impostos. Então você tinha aí aquelas pessoas que eram cultas. Tá certo? Mas ele tinha comunhão e ele sempre estava com eles. Eram poucas as oportunidades que nós vimos que Jesus estava só. E esse texto, depois que isso aconteceu, dessa vez ele pediu para que ele ficasse sozinho. Vocês tomam o barco aí, vai para o outro lado lá, que eu vou encontrar vocês depois. Se nós continuarmos lendo o capítulo 6, nós vamos ver isso daí. Vai lá para o outro lado lá, que eu vou encontrar vocês. Por quê? Porque ele queria ficar no monte e orar só. E as pessoas queriam colocar Jesus como rei por causa do quê? Por causa dos milagres? Acho que não. Porque Jesus matava a fome do povo. Eles iam atrás de Jesus por causa dos milagres, mas achavam que Jesus era rei porque alimentava e saciava aquela fome momentânea que eles tinham. Eles não estavam interessados no sustento espiritual. Eles estavam interessados no sustento físico. Qual é o motivo para qual eu venho para a igreja? Eu venho pelo espiritual. Pelo espiritual. Qual é o motivo que eu vou à igreja? Pedir a paz, não é? Eu vou na Pedir igreja. paz? Eu vou na igreja porque na hora que eu preciso eu peço para ele, né? Porque na hora que eu preciso eu peço para ele. Não, você está sendo sincera, gente. Não adianta ficar pedindo para o terceiro. Não. É direto ao ponto. Mas quando na verdade um dos motivos principais, tá tudo certo que vocês falaram, não estão errado. Não estão erradas. Mas o motivo principal pela qual eu venho à igreja deve ser a comunhão. O motivo estar juntos, entrar na presença de Deus juntos com os meus irmãos. E a gente pode orar, é claro, né? E deve orar sozinho no quarto. É diferente? Mas você está dizendo isso, mas a época são diferentes, as coisas mudaram. Você quer ver uma coisa? Ali eu estarei. Você quer ver como não mudou? Eu vou provar para vocês que não mudou. A gente tem o nosso público aqui de domingo. A gente já sabe quais são aquelas pessoas que vêm e tudo mais. Faz uma festa. Cheio. Vixe, uma pessoa que só vem para comer. Boca livre. Conheço uma que veio domingo. Só para ouvir o pregador de fora e comer. Faz uma festa.
enche. Viu? Você fala aniversário, se você não faz festa, nem parabéns você recebe. Agora, se você faz festa, Nossa, não a cabe. casa é cheia. É, A casa é cheia. é verdade isso aí. É fácil, vamos usar o exemplo. Não é verdade? Chegou. Boa Chegou noite. o furacão, Katrina. Chegou. Boa noite. Viu? Mas não é isso mesmo? Mas é isso mesmo, faz aniversário, você vira e fala assim, olha, Viu? faz um aniversário, vira e fala assim, ó, nós vamos numa pizzaria, cada um vai pagar a sua conta, Ninguém quase Meu vai. irmão, meu Poucos irmão é vai. assim. poucos vai. O meu irmão a gente faz Agora, você virar e falar assim, olha, eu estou fazendo um aniversário, estou oferecendo um churrasco em casa, você não precisa levar nada. Vixe, Leva até o amigo. Nossa, já sai parente que você nem lembrava da existência dele. A rua não teria onde estacionar. É, sim. aconteceu comigo. É diferente da época de Jesus. É verdade. Hã? Mas quando você está na igreja, um dos principais motivos para nós virmos à igreja, um dos principais motivos é buscar a presença de Deus, é entrar na presença de Deus, mas ter comunhão com os nossos irmãos. Os irmãos todos afastam da gente. Principalmente Mas tem um problema. Você sabe qual é o A problema? maior parte eu não gosto. Sabe qual é o Principalmente lá problema? embaixo. Tem um eu quero chegar. Mas sabe qual é o problema? Você já imaginou que você vai passar a eternidade do lado do irmão? Por isso que eu tô aprendendo a amar Lídia. Eu não consigo ficar no brechó só eu. Dica-se de passagem, ela chegou aqui e já sumiu, né? Já sai correndo. Aliás, E o mais engraçado, terrível. o mais engraçado é que eu tava no ponto conversando, não foi? Eu falei, eu vou chegar lá, eu vou falar. Ela, Então, assim, gente, já pensou, Arlete, agora usando o seu exemplo, já pensou você chega no céu, Arlete? Aí o anjo vai virar e falar assim, Arlete, tem muitos que eu não tá quero. aqui a chave da sua casa. Lá no céu. Imagina que tá. E logo atrás está esse irmão que você não suporta na igreja. Pior que não é esse, irmão, é esses. Vou citar um exemplo. mas vai. aqui, Kleber, Aí o anjo vira e fala assim, a sua casa é na rua principal, número 45. Aí ele vira para esse que você não gosta muito não e fala assim, a sua é a número 44. e agora? Eu não quero. Você não- Com um detalhe, aquele irmão que você não gosta muito, Meu neto fala, eu não quero. você vê ele só no final de semana, só no domingo na igreja. Lá no céu, é a eternidade toda. O senhor fala irmão, não é irmão da gente. Não, é irmão da igreja. Irmão da igreja. A gente tinha exemplo aqui na igreja, aqui em Santa... uma pastora, que eu não vou falar o nome, junto com a outra que, né, você até já sabe mais ou menos quem é. Elas não se davam de jeito Chama você pra você nenhum. mandar viajar. Com a pastora Miriam. Uma chegava, falei, gente, quando vocês morrerem, que jeito que vai fazer? As duas querem ir pro céu, não quer? Claro que querem. E lá, como que vai ficar? A Miriam, não sei, irmão. Vamos trocar de assunto? Eu falei, tá, então tá bom. Trocava de assunto. Então, pensando nesse texto, vamos ter comunhão com os nossos irmãos. Com aqueles que a gente gosta e com aqueles que a Mas gente... tem algum que não dá pra aguentar, não. Perdão da palavra. Pega a cadeira. Perdão dessa que você. Mas foi o que o Kleber falou domingo. Suportável. A balança, eu te respeito, não aceito as suas decisões, mas te respeito, é igual no emprego. Não gosto de você, mas vamos trabalhar junto para o negócio fluir. Você precisa do pão, eu também preciso. E daqui da porta para fora, Faz suas coisas. Cada um toma o seu caminho, beleza. Mas tem algum que não dá. No serviço Ah, também tá. tem essas coisas. As pedras que tem no caminho. Então, assim, esse texto, Jesus está ensinando o quê? Na prática, ele nos ensina a compartilhar o alimento, compartilhar o tempo. Porque se era uma grande multidão, os 12 não distribuíram o alimento assim rapidinho. Demorou para distribuir o alimento. E demorou para recolher o Era um cesto. peixe, estava cru. O peixe estava cru, teve que ser cozido, teve que ser assado. Né? Então, demorou tempo.
Você come só o pão. E ele encorajou os discípulos. Falou, não, traz aí os 5 pães e os 2 peixes. Pode trazer. Jesus não negou. Jesus não negou. Traz, me dá. Me dá aqui que eu vou multiplicar aquilo que você tem. Eu vou usar aquilo que você tem. Então, muitas vezes nós viramos para Deus e colocamos barreiras em Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Será que seu Deus não tem um poder suficiente? Porque muitas vezes a gente vira e fala assim, mas eu tenho tão pouco. Quando Jesus está de braços abertos e diz, me dá o seu pouco, me entrega o seu pouco, que eu vou fazer muito com ele. E a gente não confia. E a gente muitas vezes não confia. Tem medo. Somos Filipe. Somos que nem Filipe. Viu, mãe? Não vai rolar. Estamos errados? Filipe estava errado? Não. Filipe usou a lógica. O que Jesus mostrou para Filipe? Olha, não é a sua lógica, é a minha matemática, não é a sua matemática. A matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Filipe era, nem se eu pegar uma padaria inteira, não é o suficiente para alimentar esse povo todo. A matemática de Jesus é 5 pães e 2 peixes, vai alimentar toda essa turma e vai sobrar. Com tão pouco. E foi o que aconteceu. Tá bom? Para a gente encerrar, abre lá em Mateus 25. Faça uns 10 aí para mim aqui, né? 25 o quê, Cléber? Nós vamos ler o versículo 31 ao 46. Eu vou ler para a gente ser mais rápido, tá bom? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam a sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram comida, tive sede e me deram algo para beber, fui estrangeiro, me trataram como alguém convidado, necessitei de roupas e vocês as providenciaram, estive doente e cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. Então as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderão, Senhor, quando o vimos com fome e o alimentamos? Ou como quando o vimos com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como estrangeiro e o recebemos? Ou necessitado de algo e te damos? O rei lhes responderá, eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas a algum desses meus irmãos, menos destacados, o fizeram para mim. Então ele também dirá àqueles que estiveram à esquerda, afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo preparado para o adversário e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram comida, tive sede e não me deram nada para beber, fui estrangeiro e vocês não me receberam, necessitei de roupas e não me deram nenhuma, estive doente e preso e não me visitaram. Então eles também responderão, mas Senhor, quando o vimos com fome? Quando o vimos com sede? Quando você chegou estrangeiro em nossa casa ou necessitado de roupas, doente ou preso e não o ajudamos? Ele responderá, digo-lhes a verdade, todas as vezes que vocês se recusaram a fazer a uma dessas pessoas
menos destacadas também se recusaram a fazê-la por mim. Eles irão para o castigo eterno, mas os que fizeram o que Deus deseja irão para a vida eterna. Amém. Quem está dizendo esse texto é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes. É o mesmo. E ele está falando isso para a mesma multidão que o seguia. E aí? Qual dos dois lados eu quero estar? Confesso para as irmãs que eu já fui chamado de bode. Recentemente, na igreja, de púlpito. E a minha resposta quando eu ouvi isso, eu falei, de bode eu não tenho nada. De vez em quando eu deixava um cavanhaque muito ridículo, mas tudo bem, essa fase já passou. Essa fase de tonteira já passou. Tá ali a minha esposa que não deixa ela voltar mais não. Certo? Mas Ainda bem que já passou. já passou. Mas isso vai acontecer? Vai. Jesus está voltando. Para que lado eu quero estar? Lembra da brincadeira do endereço lá no céu, Arlete? Lembro. Então, 44, 45, hein? Vamos jogar esse número. Botou ainda? 44 e 45, olha lá. Gente, não é fácil, não, gente. Ah, é E verdade. eu não sei, não manjo nada do jogo do bicho, de repente você olha lá, o 44 é bode aí, fogo. Eu nunca joguei na minha vida. Eu também. Ah, eu jogo Sou direto. contra. Então, é só uma brincadeira, gente, Mas que lado você mas quer em ficar? que lado você quer estar? Que lado? Gente, é terrível. Que lado você quer Terrível os estar? lados. Porque eu lembro do Kleber, lembro do Edieck. Gente do céu. E ó, detalhe, Já gente, foi. Jesus está Que dizendo, lado que eu ficava? é lado direito e lado esquerdo, não tem o meio. Não tem o meio. Não dá para mim ficar no Gente, meio. isso é muito difícil, gente. Vai haver apenas dois lados. Mas aí nessa parte aí da brincadeira da casa, nós vai lembrar, você falou que nós iremos lembrar, né? Mas vai lembrar de tudo? De tudo, não. Então, de repente você não lembra. Mas o que eu queria é que os homens nascessem mulher e as mulheres nascessem. E lembrasse que havia algo. Porque daí eu queria menstruar, né? Ter dor, fazer serviço com dor, cuidar de filho, Trabalhar, cuidar da emprego. casa. Mas na verdade, gente, nós vamos ter, lembra que eu falei, nós somos formados do quê? Corpo, Lá com esse mapa. alma e espírito. O corpo é pó e ao pó retorna. Aqueles que foram arrebatados terão seus corpos transformados. Aí você tem o espírito. O espírito a Deus pertence e a Deus retorna. E a alma? A alma é para ser julgada, não é não? O que é a nossa alma? É o que eu te falei, que eu passei essa semana lá. O que é a nossa alma? A nossa alma são os registros de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas emoções, de todas as nossas vivências. Decepção. Tá bom? Pensem nisso. Não é? Para que lado a nossa alma vai estar? Amém? Amém.